Olá, boa tarde. Tudo bom, caros amigos? Você sabe o que é o Guerrinão? O inferno. Hoje você vai saber a verdade, porque você pode ter sido enganado durante muito tempo. Saiba da verdade, senão você está fadado a ficar enganado o resto da tua vida. Olá, caros amigos, meu nome é Cláudio César dos Santos, sou emissário do Movimento Benor Brasil, aqui na cidade de Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro. Trabalho com o apoio e supervisão do Rav Iacob Gerestades e também do Moreto Márcio Braga. São 10 anos de estudo de Torá e, por graça de Hashem, exercendo hoje a liderança do Movimento Benor Brasil, junto com muitos amigos, mas aqui especificamente na cidade de Nova Friburgo. Venha comigo hoje para saber a verdade sobre o inferno e Guerrinão, aquilo que não te falaram há muito tempo, porque tanto o judaísmo como o cristianismo fala, mas vamos ver quem está te ensinando de forma correta. Vem conosco. O que é o inferno, o Guerrinão de fato? O Guerrinão é um lugar de expiação, de purificação, é um lugar de misericórdia e bondade de Hashem. Porque nossas almas, quando vêm para esse mundo, ela vem para executar uma missão, uma vontade divina. E quando você não consegue executar a vontade divina, o que acontece? Já viu aquelas máquinas de lavar roupa? Você joga o quê? As roupas dentro. E a máquina bate. Dependendo da máquina, tem uma nível, a quantidade de água, 1, 2, 3, assim, e o Guerrinão. Ele tem seus níveis, nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o que acontece? De acordo com aquilo que você não conseguiu cumprir dentro da tua missão específica, aí você vai para lá, passa pelo Guerrinão e passa por um tipo de expiação, uma limpeza espiritual para até chegar ao paraíso. Isso é o chamado Guerrinão. Quanto tempo uma pessoa fica de fato no Guerrinão? É eterno, igual as pessoas falam? Tem muita história, né? Essa é uma história do Guerrinão ser eterno, isso a partir do cristianismo, né? De muitas culturas pagãs. Então, o que acontece? O Guerrinão não é um lugar eterno. Hashem é a essência da bondade. E a essência da bondade é fazer o bem. Então, toda má situação é para quê? Ela tem seu limite. Então, o Guerrinão, para as pessoas que passam por esse processo de purificação, é no máximo 11 meses, né, segundo o judaísmo, segundo a Torá, os ensinamentos cabalísticos, né, da Torá, os místicos, os sábios, é 11 meses, né, tanto que o judeu faz o Kadish. E aqueles que são mais, assim, um pouco mais perversos, é 12 meses, 1 ano no máximo. Então, muito poucas almas passam muito tempo prolongado no Guerrinão. Então, muita coisa é fantasia, né? Muita coisa é invenção. Então, o Guerrinão é algo de muita misericórdia para que o homem possa alcançar o objetivo que a gente quer. Por que o inferno, o Guerrinão, ele é usado como ameaça para a maioria das pessoas? É uma forma de prender as pessoas, né, dentro daquilo que você está caminhando. Por exemplo, eu vivia enganado, limitamos o cristianismo. E você vê dentro daquela Bíblia, você vê inferno, no Taná você não vê inferno, Guerrinão. Né? Um Guerrinão, um inferno para sofrer, ficar lá penumbrando. Você só vê no Novo Testamento. Só vê no que diz aqui o Novo Testamento. Né? O inferno eterno, que você vai sofrer eternamente. Mas se você negar o ídolo deles. Então, essa história do inferno eterno, esse sofrimento eterno,
Não existe. Isso foi um folclore para fazer uma ameaça para os membros que entram ali. Não, porque você lê aquela Bíblia, você não, né? Os pregadores usam, é uma forma de ameaça para que as pessoas não saírem dali e você ficar sujeito àquilo dali, ficar preso àquele dogma que está ali, que foi uma criação muito mal bolada e bem bolada ao mesmo tempo. Mal bolada, por quê? Porque vai contra os preceitos da Torá, do Eterno, e bem bolada para eles ganhar, né? Prender as pessoas, ficar com medo e ganhar seu dinheirinho. Como é o processo de entrada da alma no mundo e o seu processo de saída? A alma, ela estava nos mundos superiores, né? Um lugar muito agradável. Então, qual é o fundamento? É que esse mundo seja um mundo habitável e apropriado para a presença divina. O homem, quando tem uma relação com a mulher, né, após o feto, 40 dias, a alma já está ali. Né, tá ali. O que acontece? A alma ela aprende toda a Torá na barriga da mãe. Quando ela nasce, é tocado, o anjo toca aqui. Né, e fica essa marquinha que tem aqui. O que acontece? Esquece tudo. Né, e depois, o que acontece, né, como diz Eclesiastes, a alma, ela veio para esse mundo, ela vai ter que voltar para Deus. E quando ela volta para Deus, ela tem que voltar limpa. Então, por isso existe o Guerrinom. Por isso existe o Guerrinom. Existem os 7 níveis do Guerrinom. Então, por isso, aí o anjo da morte, chamado do mar, ele veio o que fazer? Ele veio retirar a alma do corpo. E essa alma tem que se apresentar diante. Então, esse nível do Guerrinom, ele é chamado de quê? Ele é Sheol. Então, ele é para uma pessoa que é Raá, uma pessoa que é mal. Né? Então, no primeiro nível, não chega ao seu nível mais baixo, é o primeiro. Então, essa é a medida para a pessoa que é Raá, que é a pessoa que é má. Então, ele vai para esse primeiro nível. O que acontece geralmente no primeiro nível? Então, nesse primeiro nível, a pessoa, ele vai ficar... nem que a pessoa vai passar por que não vai ficar sofrendo, que vai ser queimado, de afios, não. A pessoa, ele vai ver tudo que ele fez, tudo que ele praticou. Vai ser mostrado para ele como uma câmera. E ele vai ver tudo, como se fosse um vídeo. E ele vai se sentir muito envergonhado, mas tão envergonhado, que aquilo dali vai queimando, vai purificando a alma dele. Como é o segundo nível do Guerrinom? O segundo nível do Guerrinom, que eles falam de inferno, é chamado de Avadon. Avadon significa perdição. Não é que a pessoa vai para um lugar que é uma perdição lá. Não. A pessoa que cometeu relações proibidas, e que lá a sua alma ela se sente muito perdida e desolada nesse lugar. Então lá ele se sente desolado, se sente perdido. Né? É uma pessoa que é diz assim, cafajeste, uma pessoa de intenções, só de intenções erradas. E é aquela pessoa que tipo nunca teve boas intenções, ela sempre ficou fazendo as coisas com segunda intenção. Sempre com segunda intenção, sempre é como se fosse um cafajeste, a pessoa que sempre tem intenções erradas, segundas intenções, né? E quando ele vai para ali, a sua alma fica como desolada e perdida, né? Ele se sente desolado, se sente perdido. Esse é o nível do segundo nível do Guerrinom. Como é o terceiro nível do Guerrinom? O terceiro nível de Guerrinom não aparece às vezes na nomenclatura da Bíblia. Ele é chamado de Guerrinom, literalmente, está inferno, e esse daqui é para aqueles que praticam a idolatria do Moller, tá? A idolatria do Moller. Então, o que acontece? A pessoa passa por essa específica, como se fosse um vale, como se fosse uma queda que a pessoa tem. Né? Então, porque ele passou, seus filhos praticou essa idolatria do mole, então ele tem uma queda, e ali ele se sente como se estivesse indo
abismo mesmo. Como é o quarto nível do Guerrinon? Quarto nível, em hebraico, ele é chamado Be'er Shahat, que seria o poço da destruição. Quer dizer, é um grande buraco onde a pessoa cai de uma forma destruída. Né? A gente está falando assim, isso daqui é para a pessoa que é completamente malvada, completamente perversa. Tá? Pessoa que é uma pessoa perversa, um grande rachá. Né? Então, ele vai para esse nível do Guerrinon. Como é o quinto nível do Guerrinon? O quinto nível é como é chamado de hebraico Kitiave, é como se fosse uma areia movediça. Então a pessoa vai para lá, né, e ele passa por um sentimento como se a alma dele estivesse sendo destruída. É um pavor muito grande, né? É um pavor muito grande. Mas como nós falamos, a alma ela não passa mais do que 11 a 12 meses, dependendo do nível que ela está, porque é um processo de purificação, de limpeza. Ele não conseguiu fazer aqui, cumprir sua missão, que é designada por Hashem, então o processo vai ficando mais difícil, porque quanto mais suas obras foram obras não puras, né, condizentes com a Torá, condizentes com aquilo que Hashem especificou para ele, vai passar por esse aperto, por essa dificuldade. O quinto nível seria para que tipo de infração, mais ou menos? O quinto nível seria, vamos pegar aqui, o quinto nível seria para infração. Uhum. É que eu estou falando, uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa que cometeu atrocidades, muitas atrocidades mesmo. Foi uma pessoa muito que praticou atrocidades assim, piores até do que o malvado. Olha que o nível de malvado é a pessoa que está praticamente numa situação bem complicada, mas aqui é pior do que o malvado ainda. Como é o sexto nível do Guerrinon? E para quem ele é? O sexto nível, ele é chamado em hebraico Saar, isolação. E algo assim, a pessoa vai para um lugar inóspito, sem nada, e ali, esse sexto nível, é para os Lexian, que está escrito no Salmos 1, né? Os Lexim, que é chamado, os chamados palhaços, aqueles que zombam das Escrituras, aqueles que zombam de Hashem, aqueles que zombam das coisas sagradas. Né? Então, esses que zombam das coisas sagradas, vai para esses lugares, né? E ali passa por esse processo de desolação sem nada. Isso. Qual é o sétimo e último nível e como ele é? O sétimo nível de Guerrinon, ele é chamado Sinah Avec, a sombra da morte. Ele é chamado de a sombra da morte. Né? É um nível para aquelas pessoas que são orgulhosas. Né? Então, esse é o sétimo nível. E agora a gente precisa enfatizar uma coisa. Esses 7 níveis de inferno, para as pessoas que caíram e precisam ser purificadas, a gente é importante entender que a ideia de Guerrinon não é que Deus seja vingativo, né? Que Deus é vingativo, né? Que Deus está irado. Não. Ele agora precisa simplesmente castigar. Não, agora Deus precisa castigar, Não, não é nada disso. O próprio erro da pessoa, os próprios erros da pessoa, e que criou esses níveis de Guerrinon. Tá? É os próprios erros da pessoa. E a gente tem exemplo, por exemplo, olha só, você acha que Josué, Josué, sumo sacerdote, da época da dispersão, do exílio da Babilônia, ele teve algum erro? Não, os filhos teve uma foi acreditado a ele, pelo tamanho e pela grandeza dele. Né? Apareceu lá o Satã, né? Que a gente já fez até um vídeo acerca de que ele acusando
né, acusando ele, e ele foi trocado as suas roupas a partir do momento que os seus filhos deixaram suas esposas, né, e seus filhos mandaram embora. Então, quer dizer, foi trocada a roupa, foi trocado tudo, e ele foi limpo. Então, quer dizer, a gente vê que os nossos próprios erros é que causam esses níveis de Guerrinon. E a gente não precisa ter medo do Guerrinon, como nós falamos, é um lugar de purificação. Como é que uma pessoa pode escapar do Guerrinon? Como a pessoa pode escapar do Guerrinon? Sendo justo, pessoa sendo sadique, uma pessoa que está muito conectada a Kadosh Baruch Hu. Olha, eu digo para você, 99,9% das pessoas, muitas pessoas vão passar pelo Guerrinon. Mas não é para ter medo, gente. Guerrinon é um lugar de piedade, um lugar de misericórdia. Não é uma fantasia como foi feita em Edom, tá? É um lugar de misericórdia. Bom, eu não posso dizer quem vai escapar, quem não vai escapar, quem isso daí é Shem. Mas muita gente, a maioria vai. E não tem que temer. Né? Como já tive aula com Rav Shimon Branco fez uma pergunta para ele, uma médica chegou para mim e falou assim, falaram para mim que muita gente vai para o inferno pelo texto. Pô, Shimon, o que eu falo para essa médica? Porque essa médica, ela chegou em mim e falaram para ela que lá na igreja dela, falou que na igreja que os familiares dela falaram que se ela não se direitar, não mudar, vai para o Guerrinon. Eu falei assim, fala para ela que tem muito rabino do Rabade que vai para o Guerrinon, muitos rabinos vão para o Guerrinon, e não tem medo de ir para o Guerrinon não, porque lá é o lugar de você. É a mesma coisa. É só para os que sabem que justo mesmo, completo, justo, glamour completo, que não vai para o Guerrinon. Será que a gente é justo, glamour completo? Essa é a condição, né? Acho que chegar no nível de por exemplo, só dos nossos pais, chegar no nível de um Abraão já é difícil. Não chega no nível de Abraão, não, mas Benô e Batimô é chamado de Hassideu Motiolam. O justo entre as nações. Mas para chegar pelo menos no nível de Abraão, difícil, não. Nós estamos numa geração que vai precisar de muita limpeza espiritual, mas não é que temer. Não temos que temer. Sim. Lembrando que o Guerrinon é um conceito abstrato, ele é um conceito espiritual, não é um conceito físico. Tá? Então, porque está falando aqui de alma, está falando de conceitos espirituais, então são conceitos físicos. Assim como existe que 7 céus, né, que são conceitos espirituais, existem os 7 níveis de inferno, são conceitos espirituais, 7 níveis de paraíso, 7 níveis de descidas ao abismo. Então, lembrando que isso tudo são estados mentais, pessoais que a pessoa vai passar e vai enfrentar um conceito abstrato, a pessoa vai se sentir envergonhada, naquele momento que a pessoa vai se sentir envergonhada, né, ele vai ser consumido pelo fogo, uma hora vai passar pelo gelo, né, então, assim, é muito específico, aquilo que a pessoa vai passar lá, depende do momento, de onde ele está, do que ele vai viver, do que ele viveu aqui nesse mundo, porque ele vai passar lá. Então, é um conceito abstrato. Então, ser muito alegre, uma pessoa muito alegre, é até difícil de passar por lá. Muito alegre não é o palhaço, não, né? Não é o palhaço do João Bogomil explicou, não. A alegria é a pessoa que leva a vida com muita alegria, um grande sadique. Então, é muito importante, gente, manter a alegria, manter a força de servir a Shem. Sempre alegre, tá, gente? A gente pode escapar de muitas expiações. E convido vocês a estar aqui na nossa Beit Noa Friburgo, tá? Nós estamos aqui em Conselheiro Paulino, estamos aqui com a nossa Beit Noa Friburgo funcionando, com o apoio do Rav Yaakov, temos o nosso serviço aqui religioso, né? Serviço para Hashem, serviço de ação de graças pela semana, porque nós sabemos que a Hashem criou o mundo em 6 dias, o 7º ele descansou, o judeu, ele
guarda o Shabat, Shomer Shabat, mas Benoa, ele não é Shomer Shabat, mas ele é um Zahor, quer dizer, Zahor quer dizer aquele que lembra do Shabat, né? Ele pode fazer o Kiddush, pode fazer a Vigalá, as mulheres seguem a vela do Shabat. Então vocês vêm aqui e vêm ficar conosco, você é convidado a participar, se ligar a Hashem, se aproximar de Hashem de uma forma verdadeira, sem engano e sem estar enfadado a ficar o resto da vida no engano e passar por esses processos todinho. Está na tua mão agora.